Olha, o Bolsonaro ele tá fazendo uma campanha pesada pelo fim da quarentena, para todo mundo voltar a trabalhar e enfrentar o coronavírus. Eu fiz um artigo no blog do Estopa, quem não conhece ainda, tá nascendo, o Nicolas está criando o blog do Estopa. E eu vou ler para vocês esse artigo, que eu considero ele muito importante. Sim, eu fiz às 7 da manhã, né, porque eu tenho insônia. Apesar de crítico ao político Bolsonaro, não desejo o sofrimento de ninguém, por mais que lhe seja merecido. Deixa eu colocar maior aqui. Isso, agora dá para ler. Sim, apesar de crítico ao político Bolsonaro, não desejo o sofrimento de ninguém, por mais que esse lhe seja merecido. Afinal de contas, a competência do juízo final é de Deus e não minha. Mas vamos aos motivos do choro do presidente. Apesar de sua postura de homem mau, que promete metralhar petralhas e acabar com o comunismo, existe ali uma pessoa que sabe que conquistou a confiança de muita gente. E no fundo, ele sabe que é amado por muitos, mas agora é preciso fazer uma difícil escolha. É que Bolsonaro não contava com o que viria após as eleições. Totalmente encoleirado por casos de corrupção envolvendo o filho Flávio, a esposa, além da possível ligação do seu filho com a morte da vereadora Marielle Franco, Bolsonaro é hoje um escravo daqueles que financiaram sua chegada ao poder. A feicada custou caro, manter toda essa gente calada, mais caro ainda. Imaginem os milhões investidos na compra do apoio de pastores e o impulsionamento de WhatsApp e Twitter. Não eram robôs do Bolsonaro, que trabalhavam gratuitamente. Foi um super esquema que agora mantém o presidente refém e a chegada desse momento crítico faz o presidente chorar. Pois a ele são dadas duas alternativas. Defender o povo que o elegeu, mantendo o isolamento social, porém enfurecendo os empresários que querem lucro acima de tudo e dessa forma arriscando mandar de uma vez 2 filhos e a esposa para a cadeia. 2. Defender seus familiares da prisão, satisfazendo os interesses dos empresários, porém sacrificando milhões de vidas de brasileiros que confiaram nele como um verdadeiro Messias. Bolsonaro escolheu a segunda alternativa e não há como ser feliz carregando essa culpa. Ele sabe que está mentindo, sabe que o isolamento salvaria vidas e a economia, ao contrário das vidas perdidas, poderia ser resgatada. Ele escolheu e vai viver esse drama pro resto da sua vida. Bom, eu fiz esse artigo de manhã, antes de tentar dormir, porque não pensem vocês que eu acredito que Bolsonaro é aquele cara maldosão que quer matar todo mundo. Eu não acredito nisso, apesar de que isso possa ser verdade. O que eu vejo nesse momento é o seguinte: existe uma pressão de empresários e esses empresários querem aproveitar o momento para produzirem e esses empresários não se importam com vidas no Brasil. E por outro lado, o Bolsonaro está vivendo um gigantesco conflito, porque queira ou não, ainda que a gente queira estar aqui pensando num Bolsonaro como um monstro, existe uma parcela da sociedade brasileira que vê Bolsonaro como uma espécie de semideus, como um messias, como um cara realmente enviado por Deus. E aí o que acontece é isso, gente, né? O Bolsonaro, ele tá vivendo aquilo que ele nunca gostaria de viver. Eu tenho certeza que se o Bolsonaro soubesse que ia passar por isso, ele nem ia querer ser presidente da República. O Bolsonaro tinha a melhor vida do mundo. O Bolsonaro era eleito mandato atrás de mandato como parlamentar. Ele era uma espécie de, como eu diria, símbolo da esperança. E olha, se tem uma coisa que é perfeito, é o relacionamento não vivido. Isso é a realidade. Então, se tem uma coisa que o Bolsonaro não poderia ter feito para ter continuado bem na cabeça dos brasileiros, era ter sido eleito. E agora ele tem que decidir. Ou ele manda filhos e esposa para cadeia e depois ele ainda vai para cadeia, porque se ele desafiar o poder financeiro ele cai, ou ele então manda muitos brasileiros para o cemitério.
E é isso que ele decidiu. Ele decidiu matar pessoas porque, por outro lado, a escolha seria muito pesada.